Olá, tudo bem? Faz um tempinho que eu não gravo vídeo, mas hoje eu resolvi retomar aí o processo de estabelecer esse diálogo aí com as pessoas que possivelmente me assistem. Então, eu resolvi abrir com o seguinte tema: por que tantas pessoas sofrem e se incomodam com uma coisa que eu chamo de reatividade. O que é reatividade? É você não aceitar aquilo que está acontecendo com você no exato instante que acontece. Então é como se o contrário da reatividade fosse a aceitação, que é uma palavra bonita, muita gente entende isso de uma forma muito simples, mas na hora de operacionalizar, na hora de colocar isso em prática, não parece ser tão simples assim. Pode parecer brincadeira, mas nesse exato momento que eu comecei a gravar esse vídeo, eu ouvi um barulho de martelos. Não sei se vocês estão ouvindo. Eu suponho que seja a minha esposa pregando alguma coisa lá dentro. A gente não combinou, eu só pedi para ela não entrar no quarto enquanto eu fazia o vídeo, mas eu acho que ela não percebeu essa sutileza de que martelar pode ser um pouco incômodo aqui no processo. Por uma fração de segundos eu resolvi não parar de fazer o vídeo enquanto eu ouvia as marteladas. Até porque o próprio tema do vídeo tem a ver com aceitar as coisas como elas são. Então, se vocês ouvirem as marteladas, me perdoem, mas vamos falar assim mesmo. Qual é a grande dificuldade de aceitar aquilo que nos acontece? Antes de falar exatamente sobre isso, a gente precisa ter um pré-conhecimento que dá uma base, que dá uma sustentação para esse entendimento, para essa compreensão. A gente já falou em outro vídeo, inclusive, sobre karma, lei de causa e efeito, que é sinônimo. Eu vou usar mais um termo que caracteriza isso. Nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. Eu sei que isso é um tema gigantesco e às vezes até polêmico, porque é comum você ouvir as pessoas dizendo: mas isso que está acontecendo na minha vida não tem nada a ver com eu ter criado. Aliás, é uma coisa que o outro está fazendo comigo. E o outro é um outro universo, é um outro indivíduo. Então eu não tenho poder sobre o que o outro faz comigo ou deixa de fazer. Sendo assim, como é que eu posso ser responsável por 100% das coisas que me acontecem? Bem, vamos lá. Quando você pensa, quando você sente, quando você fala e quando você age na sua vida, isso tudo representa sementes que você está plantando numa terra fértil. E que terra fértil é essa? A própria vida que está no seu entorno. Então é dessa maneira que nós criamos a nossa realidade, muitas vezes inconscientemente. Às vezes existem padrões de pensamento arraigados que foram programados lá na sua infância e que você nem sabe que nutre. Padrões de pensamento que geram padrões emocionais e que acabam, vamos usar aspas, atraindo para a sua vida situações que você não gostaria de ter. Vou usar um exemplo bem light, bem básico, mas que acontece com muita gente. Existe na nossa sociedade, na nossa cultura, um pensamento ambíguo sobre dinheiro, por exemplo. Todo mundo quer dinheiro, dinheiro é bom, teoricamente, porém, pode existir uma crença, um pensamento desses arraigados, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é sujo, que dinheiro vem muitas vezes para atrapalhar a sua vida. Então, conscientemente, você trabalha, você se esforça para ter uma condição material mais confortável. Mas no seu inconsciente pode estar rodando um programinha que diz exatamente o contrário. Tem uma que é muito boa também, entre aspas. Dinheiro e caminho espiritual não combinam, até porque lá na Bíblia, né, tem algumas passagens que deixam isso bem claro. Eu sei que eu estou me excedendo na aspas, mas mais uma vez, entre aspas, deixa isso bem claro, entre aspas,
porque a Bíblia é um livro maravilhoso, sagrado para muitos, eu considero um texto sagrado também, porém, muito falado em alegorias, em metáforas. Então, para citar um exemplo, existe uma passagem que diz que é mais fácil uma pessoa rica... Como é que é? Deixa eu só me organizar. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, se a gente for levar ao pé da letra essa fala, essa afirmação, é categórico. O caminho espiritual que leva ao reino dos céus não é compatível com riqueza. Então, explicando e sanando essa dúvida rapidamente. Na época que essa frase foi dita por Jesus, mais de 2000 anos atrás, as cidades geralmente eram protegidas por muralhas. E a porta que adentrava por essa muralha, ela tinha um formato que no finalzinho dela era pontiagudo. Então, essa porta se chamava agulha. Quando os camelos e as caravanas chegavam de viagem, os camelos carregados, passar pelo buraco da agulha era difícil, mas não era impossível. Então, se o camelo descarregasse, ou se ele tivesse a habilidade de se abaixar um pouco, ele conseguia atravessar pelo buraco da agulha. Então, quando Jesus usou a terminologia, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha, ele quis dizer que a riqueza é uma prova. A riqueza ela pode trazer armadilhas, e eu pessoalmente concordo com isso. Não tenho nada contra a riqueza, não tenho nada contra dinheiro, muito pelo contrário, consigo dizer hoje abertamente que dinheiro é bom, e se ele estiver nas mãos de pessoas boas e conscientes, aí ele não é bom, aí ele é ótimo, aí o dinheiro é uma bênção, uma dádiva. Então, é assim que eu penso. Porém, numa visão sistêmica, se você tem dinheiro, mas você é uma pessoa apegada, se você é uma pessoa que acha que a sua identidade está relacionada ao que você tem, aí você pode estar entrando numa roubada. Então o dinheiro vira uma espécie de desafio para a sua evolução, desafio para o seu crescimento, inclusive espiritual. Então, um exemplo foi dado. Uma crença de que dinheiro é ruim pode fazer a pessoa trabalhar para ganhar dinheiro, porém o dinheiro não chega na vida dela. Por quê? Porque a mente inconsciente tem muito poder. Ela emana com seus pensamentos profundos uma energia. E essa energia tem um impacto na sua vida real, na construção da sua realidade. Voltando ao início de tudo, nós criamos a nossa realidade. Nós criamos 100% da nossa realidade. Muitos mestres espirituais falam isso. Aliás, isso é o que diz a lei do karma. Quando você planta uma semente, você só pode colher segundo aquilo que você plantou. Simples assim. Então é dessa maneira que nós criamos. Tirando aquele mal entendido. Poxa, mas isso de ruim que está acontecendo comigo, eu não criei. Criou sim. De forma muitas vezes inconsciente. Nem sempre é fácil de primeira absorver esse conceito, às vezes desce quadrado, precisa de uma experiência, de um aprofundamento, de uma busca, até que você tenha uma compreensão inteira sobre isso. Porém, é a partir desse entendimento e somente a partir dele que uma criatura, que um ser humano consegue experimentar de uma forma real aquilo que a gente estava chamando de aceitação, aceitar os fatos. Porque se esses fatos acontecem de forma aleatória, fizeram comigo, a vida fez, é um pouco mais complicado de aceitar. Quando você sabe que em algum nível você tem uma participação nisso, você criou essa realidade de alguma forma, o entendimento começa a se processar dentro de você. Eu posso rever, ou pelo menos posso buscar dentro dos meus padrões de pensamento e de emoções, aonde eu estou falhando. Se é uma realidade que eu não aprovo, se é uma realidade que eu não gosto.
Outra coisa que auxilia no processo de aceitação dos fatos é o entendimento de que aceitar não significa entrar num processo de passividade, de negligência. Eu, há um tempo atrás, estava morando num lugar que eu não gostava. Não por causa do lugar em si, mas por causa da distância do meu trabalho. Então eu passava horas, eu e minha esposa, a gente passava horas e horas no trânsito todos os dias. E isso é uma coisa que eu não curtia de jeito nenhum. Baixa qualidade de vida, ainda diminuía o tempo de convivência com a família, com os filhos. Então eu aceitava, sim, num nível profundo, porque eu entendia que eu tinha criado aquela realidade, e não tinha a menor dúvida disso, e porque eu entendia que qualquer tipo de sentimento de rejeição, isso só prolongaria mais ainda, talvez, a minha permanência lá. Então eu aceitava, eu ia um pouco além, porque a gente está buscando e aprendendo, então a ideia é colocar em prática os aprendizados. Eu não só aceitava, mas eu agradecia aquele lugar, aquela situação, porque eu sabia que eu estava aprendendo com ela. E aí entrou o terceiro aspecto que ajuda a gente a aceitar qualquer coisa que esteja acontecendo na nossa vida. Recapitulando, o primeiro, entender que nós criamos aquela realidade. Segundo, que o sentimento de rejeição, ele gera uma espécie de energia de atrito e que reforça e que condiciona mais ainda o meu foco no estado problema. Ou seja, aumenta as chances de eu permanecer no estado problema. E terceiro, quando eu consigo agradecer e entender as lições que o estado dito problema está trazendo para a minha vida, aí um sentimento de harmonia se estabelece dentro de você. Esse senso e sentimento de harmonia é o que eu estou chamando de aceitação. E para finalizar, dentro desse exemplo que eu dei, de morar longe, enquanto eu aceitava e aprendi as lições, eu trabalhava firmemente e com alegria para fazer a minha mudança geográfica e a minha mudança interna, porque eu sabia que a mudança geográfica, mudar de lugar, morar num lugar mais perto do trabalho, ia ser em decorrência da minha mudança interna, dos aprendizados que aquela situação estava trazendo para a minha vida. Então vou encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo, com uma frase muito sábia, que eu acho muito interessante da gente refletir e meditar sobre ela. Quando a gente aprende as lições que a dor, que o problema vem nos ensinar, a dor passa e o problema se resolve. Então, meus amigos, esse é o meu retorno aqui à gravação dos vídeos, a essa nossa troca. Mais uma vez, obrigado pela atenção e namastê!